Vamos detalhar um bocadinho mais a comunicação indireta, com um exemplo. Eu vou abrir aqui novamente aqui o meu source. Dentro da parte dos componentes, como tenho aqui comunicação direta e indireta, eu vou criar uma nova pasta chamada comunicação indireta _2. Okay? Dentro dela eu vou escrever aqui dois componentes. Vamos começar pelo componente A, que será o pai, e o componente B, que será o filho. Componente A, .jsx. Vamos escrever já aqui todo o código do componente A. Import React from React. Podemos remover daqui o ponto e vírgula. Vamos fazer aqui um export default. Vamos colocar aqui props. Vamos definir aqui a nossa função com uma arrow function, basicamente. Vamos fazer aqui o return. Aqui no nosso return vamos colocar então um div.componente, dentro do qual temos um p.título, e dentro dele vamos ter o título. Vamos apresentar aqui a props.título, ok? E depois vamos ter aqui um outro componente, que será o componente B. Aliás, eu vou copiar e colar, duplicar aqui o componente A, vamos alterar para B. Não temos que alterar muito o código, uma vez que não há aqui nenhuma referência a componente A ou B. A única coisa que eu vou fazer é colocar dentro do A a importação do componente B, para o poder usar aqui como um componente filho. Então vamos colocar aqui o import componente B, ok? Está aqui e agora vamos poder colocá-lo aqui dentro, ok? Peço desculpa, aqui assim. Componente B. Vamos colocar assim. Vamos abrir aqui e fechar. O que eu vou aqui colocar então é o título, que eu vou passar como um valor aqui, ou vamos colocar aqui filho, por exemplo, ok? Aqui vamos agora ao app.js e vamos importar import componente A from esta localização que aqui está, tudo certo. Vamos abrir aqui um espaço, vamos colocar aqui componente A com o título pai. Neste caso vamos colocar aqui comunicação indireta 2, ou V2, se quiserem. Vamos fechar assim desta forma e vamos agora ver se está tudo em conformidade. Aqui vai aparecer então, vamos fechar aqui o app, vamos ter aqui o pai e o filho, aqui vamos ter a apresentação do título, vamos ter aqui a construção do filho e aqui vamos ter a importação do filho que vai ser apresentado corretamente, ok? Portanto, filho B, vamos colocar assim. Vamos iniciar o npm start, ver se não temos qualquer espécie de erro. Ele vai lançar aqui o nosso browser. Se estiver tudo a funcionar corretamente, nós vamos ter então aqui a comunicação indireta versão 2. Temos aqui o título filho B, tudo certo. O que nós vamos fazer no filho é novamente criar aqui um botão cujo principal objetivo é comunicar com o nosso componente pai. Só que neste caso, em vez de passarmos um valor direto, ou melhor, passarmos um valor que no vídeo anterior nós vimos que era apresentado na console e era um valor estático, nós vamos criar aqui um valor mais ou menos dinâmico, para vermos também que é possível passar valores para uma função. E vimos no vídeo anterior que apenas era executada a função que estava no componente pai. Nós aqui podemos construir já essa função. Temos aqui a função, ou function. Vamos colocar aqui executar, vamos lhe chamar assim. Ok? E agora aqui vamos ter mesmo um console.log. E o que é que nós vamos apresentar aqui? Vamos apresentar o valor que vier para aqui. Ora, como é que nós vamos conseguir passar este valor para o interior desta função a partir do filho, ok? Este valor pode ser um valor randómico. Bem, vamos começar antes de um valor randómico. Eu vou criar aqui um button. Neste botão vai ser executar, ok? E o que vai acontecer aqui é o seguinte: no componente A, eu vou passar para além do título, como já vimos anteriormente, vamos passar aqui uma coisa chamada função, que vai ser igual a quê?
a esta função que aqui está. E mais uma vez chamo a atenção que nunca devemos colocar aqui o abrir e fechar parênteses, mesmo no caso em que nós agora passamos a ter aqui a apresentação de um valor. Vai sempre ficar apenas como o nome da função. Então, dentro das propriedades do componente B, nós passamos a ter aqui uma propriedade que é a função. Agora reparem o seguinte, no vídeo anterior nós colocámos aqui o event onClick, era igual, e depois colocávamos aqui o props.função, ok? E desta forma nós tínhamos a possibilidade de conseguir executar esta função, que aqui está. Aliás, se nós colocarmos aqui teste, e agora formos aqui verificar no nosso código, eu vou chamar aqui as ferramentas do programador, vamos aqui clicar em executar e reparem como aparece ali o teste de uma forma normal. Só que eu quero que apareça um valor que é enviado a partir do filho. Então existem aqui duas formas que nós podemos utilizar. Aqui no onClick, o que nós podemos fazer aqui é criar uma função diretamente. Então eu vou abrir aqui e vamos colocar aqui uma função. E reparem que eu aqui posso colocar uma arrow function desta forma, sem qualquer problema, e agora dizer que ele vai ter que executar a função que está aqui. Ora, a função que está aqui, que se chama função, eu vou poder colocar da seguinte forma, props.função. Okay? É isto que ele vai executar. E, neste caso, ao executar a função, eu posso passar um valor. Vamos colocar aqui João. Vamos aqui verificar se temos algum erro. Aparentemente não. Então, basicamente, eu estou a associar ao event onClick uma arrow function, neste caso uma função anónima, que vai passar uma propriedade, ou para a propriedade função, neste caso uma função do componente pai, vai passar este valor. Ora, como aqui o sistema está preparado para receber um valor, nós vamos poder apresentá-lo aqui. Então, eu vou colocar aqui valor. Okay? Então agora, se eu regressar aqui ao meu código, quando clicar aqui no executar, o que nós vamos verificar então ali é o aparecimento do valor que eu passei do filho para o pai. Vamos verificar isso de uma forma ainda mais interessante, que é colocando aqui uma função matemática de números randómicos. Nós podemos colocar aqui, isto aqui é JavaScript, math.random, ele vai sortear valores entre 0 e 1, valores com casas decimais. Vamos fazer assim, math.random, e se regressarmos aqui, o que vamos verificar agora é que quando eu clico aqui, nós vamos ter então a apresentação de vários valores. Significa isto então que o percurso que estas comunicações estão a fazer é o seguinte. Nós temos o componente pai, o componente filho. No componente pai nós temos uma função cujo objetivo é apenas apresentar um valor que vem como argumento dessa função. Passamos para o componente filho como uma propriedade, o nome dessa função. Não interessa se ela tem parâmetros, não tem. Dentro do componente filho, o que nós fizemos aqui foi criar uma arrow function, uma função anónima, é mais correto dizer desta forma, e esta função anónima basicamente faz o quê? Vai executar a função que está no componente pai, ok? Que neste caso está associada aqui no função como sendo o executar, e depois vai passar um número randómico. Mas podemos fazer ainda melhor. Eu posso pegar aqui nesta função, que aqui está, vamos copiá-la, e vou agora colocar aqui ação, simplesmente. Ou então, executar. Vamos colocar assim. Esta função executar não existe ainda aqui dentro do meu componente. Então, eu posso colocar aqui function, e vamos chamar-lhe aqui executar. Vamos colocar aqui o corpo da função, ok? E depois reparem o que é que vai acontecer. Aqui ele vai fazer props.função, uma vez que as propriedades contém a execução do método função do componente pai, vai fazer um math random, e nós vamos fazer aqui uma concatenação, valor, 2 pontos, e mais o math random. E portanto aqui eu simplifiquei o código, em vez de ter uma arrow function aqui pelo meio, eu coloquei a função aqui da parte de fora. Então agora vamos regressar aqui ao nosso código e vamos verificar aqui se está a funcionar, e reparem, cá está então o valor e o respectivo valor a ser apresentado. A questão agora é se posso apenas passar um único parâmetro aqui para esta função. Não, na realidade posso passar aqui um valor 1 e um valor 2, por exemplo. E quantos valores eu quiser. Neste caso eu estou a apresentar aqui o valor 1, eu agora posso fazer um console.log do valor 2. Obviamente que esta nova realidade vai permitir que aqui na minha função executar eu possa definir aqui um segundo parâmetro. Então vamos colocar aqui, por exemplo, João, ok? Então, neste caso, voltamos aqui ao nosso código, vamos aqui limpar o log e reparem como agora já aparecem aqui os dois valores apresentados, ou pelo menos
indicados aqui para serem executados na minha função. Para finalizar, há uma outra questão que eu quero aqui abordar e que é a seguinte. Reparem que eu tenho aqui o executar executa esta função e define aqui o valor, mathRandom, e depois vai ali para o João. E a pergunta que se poderá colocar é o seguinte, bom, então e se eu quiser apresentar o valor que foi enviado também aqui no meu parágrafo? Eu poderia eventualmente colocar aqui vamos colocar aqui valor 1, por exemplo, e vamos definir aqui o seguinte, vamos colocar aqui um let para ver se conseguimos chegar ao resultado. Let valor 1 igual a 0, ok? E aqui dentro o que eu iria fazer era, por exemplo, o mathRandom passar a ser igual ao valor 1, ok? Então vamos colocar aqui valor 1 é igual a mathRandom, ok? Não estranhem o código que eu estou a escrever. E agora iria colocar aqui valor 1. Iria apresentar aqui o valor 1. Vamos verificar se isto de facto é possível ou não. E reparem aqui o seguinte, ele está-me a dizer que há aqui a falta de uma semicolon, porque eu não coloquei ali aquilo corretamente. Agora sim, vamos verificar aqui novamente. Aparentemente não há problema nenhum, então significa que quando eu fizer um clique, não só vai ser apresentado na consola aqui o valor 1, como também, uma vez que existe aqui no let, e já vamos ver se com o var também funciona ou não, ou se não funciona com nenhum, o valor 1 aqui é alterado para mathRandom, então automaticamente aqui o valor 1 também deveria ser alterado. Vamos verificar se é isso que acontece. Reparem que aqui eu tenho o 0, e este 0 está relacionado com este valor que aqui está. Se eu alterar aqui para 100, nós vamos verificar que ele vai aparecer aqui como sendo 100. Quando eu clico aqui em executar, reparem, o valor é atualizado no componente pai, mas não é atualizado no componente filho. E isto acontece porquê? Bom, vocês dir-me-ão, porque isto é um let, não é um var. Vamos alterar para var, por exemplo, ok? Vamos verificar se há alguma diferença aqui. Então eu vou aqui novamente executar ou refrescar tudo isto. Reparem, cá está, vamos aqui executar e continuamos a não ter a atualização aqui deste valor. Porquê que isso acontece? Porque nós estamos a apresentar um valor de uma variável e não de uma propriedade. A propriedade é que iria permitir que este conteúdo do parágrafo fosse alterado de forma automática. Então nós temos aqui um problema que só pode ser resolvido tirando partido daquilo que se designa no React por um React Hook, ou um gancho, que basicamente existem vários ganchos, e é sobre isso que nós iremos falar com certeza já durante os próximos vídeos, e de uma forma bastante aprofundada, porque são os dois principais conceitos do React mais básico, que é, para além, obviamente, da construção dos componentes e do JSX, são as props e são o state. Okay? O state está relacionado intimamente com aquilo que se chama um React Hook e que nós iremos começar a ver já a partir dos próximos vídeos.